Olá, eu sou o Dr. Silvio Câmara, médico cardiologista, e este é o Canal do Coração. Hoje nós vamos falar a respeito da dor torácica relacionada às doenças gastrointestinais. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Rodrigo Ximenes, médico e especialista em gastroenterologia e endoscopia. Dr. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui no nosso canal, o Canal do Coração, trazer informações aos nossos amigos. E nós vamos falar a respeito de uma condição muito comum que acontece nos consultórios, tanto do cardiologista quanto do gastroenterologista, que é a dor torácica. Eu queria que o senhor falasse para os nossos amigos do Canal do Coração qual a experiência do senhor a respeito dos pacientes que têm dor torácica e muitas vezes o diagnóstico se confunde entre doenças cardiovasculares, gastrointestinais. Sim. Olá, pessoal. Muito obrigado, Dr. Silvio, pelo convite, poder participar aqui do Canal do Coração. É uma honra, uma satisfação grande para mim poder contribuir. Acompanho o seu trabalho aí nas redes sociais, meus parabéns. Muito obrigado. E o tema é de extrema relevância, né? Então é muito comum a gente receber pacientes no dia a dia do consultório com dores, né, no tórax que não são típicas de infarto, não tem, né, aquela característica de dor em aperto, né, na região esquerda do peito, não irradiam para membro superior esquerdo, não irradiam para a mandíbula. Porém, é uma dor desconfortável que leva o paciente a procurar um atendimento médico. Então, na gastroenterologia, a gente pode se deparar com essas situações, assim como na cardiologia. E na gastroenterologia, muitas das vezes, essas dores são relacionadas a problemas no esôfago, seja a doença do refluxo gastroesofágico, que pode dar uma dor torácica atípica, né? Como o espasmo esofagiano também difuso, que muitas vezes pode até mimetizar, sim, uma dor anginosa, uma dor de infarto. Lógico, com as devidas diferenças que nós, no dia a dia do consultório, podemos identificar. Então, acho esse assunto de extrema relevância e é muito bom poder comentar e esclarecer para os nossos pacientes a respeito desse assunto. Muito bom. Então, nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Ximenes, que tem uma vasta experiência na prática clínica e muitas vezes se depara com esses pacientes com dor no peito. Conforme o Dr. Rodrigo disse, existe aquele quadro clínico que é típico, por exemplo, das doenças cardiovasculares, do infarto, a dor em aperto do lado esquerdo, que passa por o membro superior esquerdo, mas muitas vezes as dores não são típicas, né? Dr. Rodrigo, quais seriam alguns fatores que nos levam a pensar a favor mais de ser uma doença gastrointestinal? Por exemplo, relação com alimentação ou uso de medicamentos? O que o senhor tem visto mais assim no consultório? Lógico que esse paciente passa por uma investigação, uma anamnese, né? E muitas das vezes a gente nota fatores desencadeantes, como alguns alimentos, né, que são irritantes da mucosa esofágica, como o café, o extrato de tomate, pimenta, alimentos muito gordurosos e condimentados, bebidas alcoólicas, paciente que às vezes tabagista. Então a gente tem como fazer essa diferenciação a partir de uma história clínica detalhada, bem feita, lógico, com a atenção e a ressalva de que na suspeita de ser uma doença cardíaca, né, um infarto ou uma angina, referenciar esse paciente o mais rápido possível para o consultório do cardiologista, consultório do Dr. Silvio, para dar seguimento também à investigação. E se a investigação cardíaca for realmente negativa, a gente dá seguimento à investigação por endoscopia. A gente pode visualizar por meio da endoscopia, que é um exame que permite a visualização da mucosa do esôfago, da mucosa do estômago, identificar alguma patologia gastrointestinal. É bom ressaltar, né, Silvio, que às vezes também o paciente chega com dor epigástrica, dor na boca do estômago. A gente tinha comentado das doenças esofágicas, mas também às vezes pode se confundir com doenças gástricas, né? E como você tem se deparado, né, com esses pacientes que chegam com dor no estômago para você no dia a dia do consultório? Isso é um assunto importante, porque nem sempre os pacientes chegam
com aquele quadro clínico típico que a gente diz assim, o quadro do livro, né? Então, no caso das doenças cardiovasculares também é assim. Muitas vezes o paciente chega com um diagnóstico já tardio. Esses dias nós tivemos no consultório um paciente que teve uma dor epigástrica, que é na boca do estômago, e procurou um hospital com a estrutura em cardiologia, mas o quadro clínico dele era sugestivo de uma doença gastrointestinal e ele foi medicado para isso e liberado. Mais tarde a dor persistiu e foi feito um diagnóstico de um infarto, né? E o contrário também é verdadeiro. Os pacientes nos procuram muitas vezes apreensivos, assustados, temendo um infarto. E durante a investigação, a anamnese, né, a entrevista, o quadro clínico e exames complementares, nós conseguimos descartar a doença cardiovascular, o infarto, e acabamos encaminhando para o colega gastroenterologista. Chega lá, o Dr. Rodrigo faz o diagnóstico e o paciente fica bem. Isso. Sempre bom, né, a gente ter essa atenção, esse cuidado com o paciente, né, Silvio? Porque o que mais importa é o zelo, o cuidado, a atenção que a gente pode dar para o paciente e fazer o diagnóstico correto. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer o diagnóstico imediato nessas situações que não seguem muito, né, os quadros típicos. Então, basta a gente dar atenção e tratar bem, cuidar bem do paciente que a gente vai conseguir resolver a maioria dos problemas, né? Dr. Rodrigo, eu queria que o senhor falasse aqui para os nossos amigos do Canal do Coração a respeito da possibilidade das duas coisas estar presentes. Muitos dos nossos pacientes com doenças cardiovasculares tomam alguns medicamentos que potencialmente podem irritar o estômago, né, a mucosa gástrica que a gente diz, e eles aparecem com queixas de dores epigástricas, até às vezes dor torácica, e os exames cardiológicos são normais. É comum no senhor, na prática, o dia a dia, isso acontecer? Sim. É cada vez mais comum a gente receber, né, os pacientes referenciados dos colegas cardiologistas para avaliação de patologias gastrointestinais devido ao uso dessas medicações tão comuns, né? E essa caminhada conjunta entre as especialidades só tem a agregar ao benefício do paciente, porque uma intervenção num paciente como esse pode fazer o diagnóstico, às vezes, de uma gastrite ou mesmo até de úlcera, Silvio. E a gente entra com a medicação e mantém a medicação usual, tão importante para o paciente, né, do ponto de vista cardíaco, e esse paciente melhora dos sintomas gastrointestinais e melhora essa alteração mucosa decorrente do uso das outras medicações. Então é uma parceria, um atendimento conjunto, multidisciplinar, que só tem a agregar em qualidade para os nossos pacientes, né? Muito bom. Muito importante essa informação. Então, se você utiliza esses medicamentos para as doenças do coração e está tendo esses sintomas de dor no estômago, dor no externo, que a gente diz retroesternal, é importante que não pare os medicamentos, procure o gastroenterologista, que isso pode ser contornado com o tratamento específico para essas doenças gastrointestinais. Dr. Rodrigo, para nós foi uma honra recebê-lo aqui no nosso canal, Canal do Coração, trazer a sua vasta experiência e informações para os nossos amigos e dizer que aqui nós estamos em casa e o senhor é sempre bem-vindo para trazer essas informações. Eu que agradeço, doutor Silvio, muito obrigado pelo convite e agradeço a todos que nos assistiram e espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza contribuiu. Muito obrigado. Eu sou o Dr. Silvio Câmara, médico cardiologista, e este é o Canal do Coração. Se você quiser mais informações a respeito da cardiologia, doenças cardiovasculares ou outros assuntos relevantes, inscreva-se aqui no nosso canal, o Canal do Coração, ou nos acompanhe no Instagram, assim como o Instagram do Dr. Rodrigo Ximenes.